Bom dia e bem-vindo a mais um tutorial do Global Mapper, no qual vamos tratar de renderização de feições, ou seja, a maneira de você fazer aparecer graficamente, com as características que interessam, um polígono ou uma linha ou um ponto, ou seja, uma feição vetorial. Aqui eu tenho carregado na tela uma foto aérea de medianeira de 18 centímetros de resolução. Eu vou fazer um zoom aqui com esta funcionalidade. Eu vou centralizar aqui a imagem numa pracinha. Aqui eu estou em UTM-21 Sul, Sirgas 2000, uma escala 1:765. Aproveitando a oportunidade, vamos ver como é que eu defino uma escala de interesse na tela. Aqui eu vou em visualizar, visualização ampliada, ampliar para escala e eu coloco 1:500.000, escrevendo 500. Pronto. E aqui eu tenho minha pracinha numa escala bem definida na tela de 1:500.000. Eu posso mover ela aqui. E agora vamos então desenhar um polígono, desenhar uma linha e vamos ver como a gente pode renderizar, quer dizer, mudar as propriedades gráficas de como essa feição aparece na tela do computador. Ok? Então, para desenhar um polígono, eu crio aqui uma feição de área. Eu vou desenhar o contorno da praça. Aqui e pronto. E o polígono fecha automaticamente. Aqui é o menu, a janela de diálogo, onde eu vou inserir as características da minha feição. Eu posso colocar aqui pracinha. Eu posso colocar aqui, deixar uma feição já definida na biblioteca de feições do Global Mapper, ou posso deixar, digamos, sem nenhuma característica. Se eu escolho uma feição aqui, ela vai vir com as características gráficas já definidas no Global Mapper. Mas aqui eu vou deixar sem, digamos, nenhuma característica, tipo de área desconhecida. Aqui eu vou colocar o nome da camada que eu vou criar. Então eu vou colocar aqui polígonos. E eu vou criar aqui do lado, ou então, uma camada chamada polígonos. E muito importante aqui, eu vou especificar o estilo que eu quero usar. Então eu vou especificar o uso, especificar o estilo a ser usado quando renderizar a feição. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, um preenchimento quadriculado, amarelo, que seja. Ok? Aqui você tem a amostra do resultado. Eu vou colocar a borda de cor vermelha e de largura de 4 pixels, por exemplo, né? E aqui fica desse jeito, pixels, ou posso definir metros ou milímetros, mas é sempre bom colocar pixel mesmo. E aqui vai ficar desse jeito. Eu posso deixar ela mais ou menos opaca, então vamos deixar assim, por exemplo, na metade. Eu clico em OK 2 vezes e a feição aparece aqui. Ela aparece aqui nessa camada, ok? Então, este é um polígono. Se eu clico aqui nas informações, eu tenho aqui pracinha, é o nome da feição, tem 4 vértices, perímetro de 118 metros, área tantos quilômetros quadrados, e aqui os atributos de perímetro de área que o Global Mapper criou, ok? Agora deixe-me também criar uma linha. Eu vou aqui e eu vou criar uma linha. Aqui, uma linha, só para, digamos,
constar que seja, por exemplo, aqui vai ser, digamos, o planejamento de uma escavação para esgoto, que seja. Então aqui eu vou colocar o nome da feição, vai ser linha, e eu vou deixar aqui como feição linear não classificada, eu vou colocar aqui esgoto, que seja. E aqui também eu vou colocar um tipo de feição. Então vou colocar, por exemplo, tracejado, espessura de 4 pixels e cor azul. Então você vê que você pode, aqui a amostra de como vai ficar. Então você pode realmente definir todas as características gráficas de como você vai querer a sua linha. Então já criei aqui a linha de esgoto e o polígono, ok? Esse é um polígono fechado e esta é uma linha. Se eu clico com a feição o ícone de informação, eu vou ter aqui o comprimento, o rumo, a sinuosidade, tudo isso automaticamente criado pelo Global Mapper. Agora vamos, digamos, ao essencial deste tutorial, a renderização. A renderização é a forma, os detalhes de como essa feição vai ser, digamos, mostrada na tela. Aqui eu dou um escape ou clico em qualquer lugar para tirar qualquer seleção. E eu vou aqui em ferramentas, configurar, e eu vou na visualização de vetores e renderização, ok? Então, aqui, por exemplo, se aplica ao polígono. Se eu quero renderizar o comprimento de cada segmento do polígono, eu coloco aqui aplicar e ele aparece o comprimento de cada segmento, 34 metros, 44 metros e assim por diante. Se eu quero renderizar o rumo, eu coloco aqui também e eu clico em aplicar. E vai aparecer o rumo junto com a distância. Agora, por exemplo, isso se aplicava a polígono fechado. Agora, se eu quero renderizar a seta de direção de linha, isso se aplica na linha. Eu clico aqui, eu aplico e eu tenho a seta que me indica o jeito que eu tracei a minha linha. Eu comecei aqui e terminei aqui, ok? Aqui, por exemplo, eu quero agora renderizar os vértices de áreas e linhas, ou seja, os pontos intermediários, né, que eu usei para criar o polígono ou a linha. Eu clico aqui em renderizar vértices de áreas e linhas, eu aplico. E aqui será renderizado, aqui, olha, aparece os pontos iniciais, finais de todos os vértices destas feições, ok? Se eu quero somente, por exemplo, renderizar os pontos nas extremidades das linhas, então eu clico aqui e ele renderiza somente os pontos iniciais e finais da linha. Isso pode ser interessante na hora de conectar várias linhas para saber exatamente onde começa, onde termina, ok? Aqui eu posso, por exemplo, selecionar a opção sempre renderizar vértice das feições selecionadas. Selecionadas é quando eu seleciono. Então, se eu aplico aqui, não aparece nada. Eu teria que selecionar. Selecionar como? Eu seleciono com a ferramenta digitalizadora. Eu seleciono essa feição, certo? E aqui ela aparece selecionada com os vértices realçados, renderizados. A mesma coisa aqui. Aqui o polígono foi desselecionado, porque eu selecionei a linha, então os vértices não aparecem mais, mas aqui aparecem. Isso é interessante quando eu quero, por exemplo, alterar a posição dos vértices. Então, por exemplo, eu seleciono aqui esse vértice, certo? Ele é selecionado, eu clico com o botão direito e eu posso mover o vértice aqui.
e mesma coisa com esse. Então, essa é o interesse de poder selecionar o vértice na feição selecionada, ok? Aqui eu vou mover o vértice e eu coloco ele aqui no meio da rua, ok? Então, aqui já não está selecionada a feição, então os vértices não aparecem. Se eu seleciono a feição, aqui os vértices aparecem. Vamos prosseguir aqui com a renderização, na configuração, renderização. Aqui uma feição bem interessante. É somente destacar borda das feições de área selecionada. Se eu não seleciono isso, quando eu seleciono a minha área, você vê que aparece um quadriculado interno. Isso é indiferente, independente daquele grafismo quadriculado que eu selecionei inicialmente. Você vê que ele é diferente. O quadriculado da minha renderização é vertical e horizontal, e no caso, quando eu seleciono a função, por defeito, o Global Mapper aplica os vértices e faz esse quadriculado inclinado. Agora, se eu quero só destacar a borda das feições selecionadas, eu clico nessa feição e quando eu clico na feição aqui, eu vou aplicar, aí ele aplica somente uma linha amarela em volta da feição e deixa ela sem preenchimento. Aqui é a feição, digamos, normal, com a renderização inicial escolhida, e aqui selecionada a feição somente tem uma linha amarela. Se eu tirar esta opção, ela vai ter a renderização habitual, que é essa. Pessoalmente eu não gosto porque acaba tampando o conteúdo interno, ok? Outra coisa muito interessante também, renderização de feições excluídas. Suponhamos que eu seleciono essa feição e vamos lá, eu vou selecionar essa feição aqui. Ela já está selecionada. E eu vou apagar. Eu clico em Delete. Ela está apagada, essa feição agora. Eu posso ir em Ferramentas, Configurar e pedir para renderizar as feições excluídas. Olha o que acontece. Essa pracinha era uma feição excluída. Eu aplico e aparece aqui a feição excluída. Se eu clico nela, com o botão direito, eu posso desfazer a exclusão. Ou seja, eu acabo recriando a minha feição que estava excluída, porque ela está, digamos, excluída visualmente, mas ela ainda existe no Global Mapper. Por exemplo, você vê aqui no controle de camadas, aqui eu tenho polígono, uma feição. Se eu apago essa feição, eu selecionei ela, eu apago ela, certo? Ela está aqui, o polígono na feição, na camada não existe mais, 0 feições, uma feição apagada. Se eu seleciono ela aqui, porque estamos configurado como para fazer aparecer as feições apagadas, ela aparece. Então eu posso, de repente, selecionar essa feição e pedir para ela ser ressuscitada, desfazer a exclusão, ok? E aqui ela aparece. Então, realmente, esse menu de configuração, de renderização de vetores é muito interessante. Então, você pode escolher realmente o que interessa. Eu sempre gosto de deixar as feições excluídas não selecionadas, somente quando eu preciso, e eu gosto de deixar destacada somente a borda. Enfim, cada um escolhe as configurações de interesse e assim trabalha com mais praticidade, ok? Sempre importante quando você está trabalhando, digitalizando, por exemplo,
interpretando feições e gravando camadas com polígonos, linhas e pontos, é sempre bom salvar o espaço de trabalho para não perder. Então, você salva o espaço de trabalho, ok? Espero que esse tutorial tenha sido útil e que você, agora familiarizado com essas opções de renderização de feições, poderá trabalhar com mais agilidade, sempre de forma racional, salvando os polígonos, os pontos, as linhas, cada feição na sua camada com seu grafismo bem escolhido para ter uma aparência visual interessante e que ajude no seu projeto. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Sempre tenha a sua licença regularizada e atualizada para se beneficiar do nosso suporte e até o próximo tutorial. Muito obrigado.